Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um episódio do Analista Visita, novamente em Florianópolis, capital brasileira da inovação, das startups, da tecnologia. E estamos visitando mais uma vez a sede da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, que funciona como um celeiro, um ninho de startups, de ideias interessantes, de ideias inteligentes. E está nos recebendo aqui na ACAT hoje o Giovanni Rosa, que é CEO da Gás Orgânico, uma empresa especializada no desenvolvimento de ideias, projetos e inovação para o setor da energia. Como vai, Giovanni? Tudo bem? Muito obrigado por receber a gente. Mário, satisfação estar aqui falando com vocês, recebendo a visita da lista de você em específico. A ACAT, como você falou, tem uma mar de oportunidades em relação a empresas do setor de energia e diversos outros setores. Então, Florianópolis, como você bem comentou, é a capital das startups. Então, a gente tem a maior concentração de startups por habitantes do país. E tenho a honra aqui de recebê-los e de poder estar usando esse espaço para trocar uma ideia e conversar um pouco sobre a Gás Orgânico e também sobre a ACAT, sobre a Vertical Energia, o qual eu estou como diretor também. Então, muito satisfeito de estar aqui com você. Muito obrigado. E, Giovanni, eu vou começar te perguntando um pouco sobre a sua trajetória. Antes de falar da Gás Orgânico, eu queria saber um pouco da sua trajetória, como é que foi até você chegar à ideia de fazer a Gás Orgânico? Olha lá, fica um pouco acanhado, né? As câmeras e você, assim, porque a gente vai falar sobre você. É muito mais fácil falar sobre o mercado de energia, sobre as tendências, enfim, do que falar sobre a nossa trajetória. Mas acho que cabe também um pouquinho para te entender esse contexto. Eu passei em Florianópolis, tempo depois radiquei em Ituba, para poder falar um pouquinho sobre isso também, sobre os tais que tem vários atrativos, entre eles as ondas. Então, a paixão, tenho revelar para vocês aqui. Então, eu sou surfista desde os 13 anos e venho de uma família bem trabalhadora. Meu pai uma experiência bem forte desse setor público, tem uma trajetória de carreira vinculado à parte de polícia, então isso que é um peso muito forte. E minha mãe no setor privado, teve a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, principalmente o Grupo Porto Belo. Então isso marcou um pouco a minha trajetória, isso se bem no meu histórico. Então, partindo do surfista lá de 13 anos, começava a surfar nas ondas catarinenses, a gente sempre teve muito interesse, facilidade em matemática, entendendo que era uma oportunidade e uma trilha que virou uma estrada, o mundo das engenharias. Então, fiz escola técnica, depois escola técnica. Ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina, curso de engenharia de produção civil, e o mundo abriu, né? Engenharia de produção e sistemas. Isso conecta muito com a minha vida hoje, com a Casa Técnica, enfim. Tive a oportunidade de trabalhar em uma das maiores empresas de Santa Catarina, que é a SC Gás. Fiz muitos amigos, para 11 anos de trajetória na SC Gás. E esse mundo da descarbonização é muito presente. 2000, quando o gasoduto Brasipolita tornou-se realidade até o sul do país, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa descarbonização lá no início, onde as indústrias queimavam lenha, carvão, de outros óleos pesados, com um impacto substancial no meio ambiente, em que o gás natural, na época, já trazia todos uma série de benefícios ambientais. Então, muito legal, assim, resgatar essa história e para a gente pensar um pouquinho. A cena catarinense ainda era diferente do que a gente tem hoje em termos de inovação e tecnologia, mas a semente já estava plantada. E aqui é um estado produtor de carvão, né? Então é até paradoxal falar, puxa, sendo um grande produtor de carvão mineral, como descarbonizar, como passar por gás. A indústria catarinense, ela já tem, para quem não conhece, você que
tá nos ouvindo de outros estados, ela tem uma característica muito peculiar, com grandes polos regionais e praticamente cada cidade tem uma indústria relevante. Tem uma empresa que que leva a atividade econômica à frente. E muitas delas, em especial no sul de Santa Catarina, você tem todo um aspecto bem complexo da indústria do carvão. Não vou entrar no conflito do carvão, porque isso dá um podcast específico para a gente falar sobre impactos e o que a gente vai, como a gente pode fazer para descarbonizar toda essa indústria. Mas é fato que o movimento do gás natural ele teve um impacto muito positivo, né, no estado do sul, enfim, no Brasil todo, em termos de transição energética. Isso é inegável, porque o gás natural, depois a gente vai chegar no seu primeiro irmão aqui, que é o biometano, onde eu me dedico muito mais às energias renováveis com o gás orgânico, mas o gás natural também teve um papel muito importante. Eu sou testemunho da história, eu tive desse protagonismo enquanto engenheiro, numa empresa de distribuição de gás, que foi o caso da SC Gás. E aí da SC Gás você foi para a iniciativa privada? Então, aquelas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente não estava no plano imediato, mas tinha sempre uma ideia de, poxa, a gente existe algo além da ilha, né? Existe algo além, em outras fronteiras. A gente tem como visualizar que a gente tem um mundo cada vez mais global, as atividades também são globais. A gente teve a oportunidade de ser convidado com o processo de seleção de uma empresa multinacional japonesa, que foi a Mitsui, isso em 2011. E, assim, quis o destino que a gente fosse aprovado no fim do processo de seleção, com um destaque bem interessante, que proporcionou experiências incríveis, vivenciadas em outros estados. Passei 3 anos no Rio de Janeiro, junto à sede de empresa no Brasil, a Mitsui Gás. Conheci outras realidades, conheci outros estados, tive a oportunidade de passar 30 dias no Japão, foi algo bem relevante na minha vida, em 2014. E para engenheiro de produção, você conhecer o Japão fantástico, você pensa assim, que tem um espaço de vivência muito bacana. Isso contribuiu muito para a Gás Alberto também, essa influência positiva de compliance, de convívio, enfim. Ainda estando no Sul, tive a oportunidade de ver e morar e agregar essa cultura para mim, para minha família, em outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Pernambuco, que também contribuíram para essa influência positiva para a nossa vida. Acho que a gente vive atualmente, eu vivo voltando para Santa Catarina, a gente tem um estado diferenciado, com uma série de vantagens, enfim, é um ambiente fantástico, lindo. Então venha para Santa Catarina, então é um convite que eu faço, mas a gente também tem lugares excepcionais nesse Brasil, com muito potencial econômico, potencial de qualidade de vida também. Assim, eu considero um brasileiro também por conta dessa experiência de vivenciar outras culturas e ampliar esse leque de oportunidades. Então, isso para você, fica o convite para vir Santa Catarina e também valorizar suas culturas, o Brasil ele é um país fantástico, a gente carrega muito isso. E como é que foi esse salto para o empreendedorismo? Aí vem a parte mais interessante da conversa, né? Como foi que a música do empreendedorismo te picou e como é que foi esse salto, como é que foi essa transição, qual foi a ideia para criar a Gasolândia? Pô, Mário, depois de 50 você começa a pensar várias coisas na sua vida, né? Hoje eu tenho pensado muito nisso, desde que grandes empreendedores, grandes empreendimentos, grandes empreendedores se tornaram empreendedores e realmente fizeram sucesso após os 50. Num grau de proporção, eu considero que isso aconteceu comigo. Então, a gente maturou por um bom tempo esse desejo de
fazer diferente, de atuar na área de descarbonização, de ampliar, de dar amplitude para esse propósito, me tornar o mundo mais sustentável, que inclusive ele permeia a proposta da Gás Orgânico como razão de ser. Então, foram anos aí trabalhando com projetos que reduzem a pegada de carbono, sem mesmo se falar descarbonização, se falar tanto como você está falando hoje, pelo gás natural. E se você perceber, tem aí na própria Arcate que a gente, na vertical da energia, a gente tem muita influência do setor de fotovoltaica, energia solar, eólica, energia dos ventos, e isso tornou o país aí, e a própria hídrica, que já é a nossa vocação natural. Então a gente tem um pacote de energias renováveis já explorados. E, cara, nesse sentimento de buscar renováveis e entender que o planeta precisa se reinventar para que as próximas gerações, meus filhos, né, seus filhos, enfim, que a gente dê essa jornada aí pela frente, mantendo um planeta habitável, entendi que a gente tinha um espaço na área de gás renovável, e aí o biogás ele criou muita força. Então, assim, eu estudei enquanto novos negócios na empresa de geração de energia Grupo Brasil no Nordeste. A gente estudou muitos projetos de possibilidade de aproveitamento energético de resíduos para gerar energia elétrica. A época de 2021 estava um caos por conta de uma crise hídrica. Então, isso abria um espaço muito forte para projetos dessa natureza, e eu tive a oportunidade de aprender muito e entender que o mundo é renovável e o Brasil tem uma oportunidade gigante em termos de biomassa que podem gerar, sim, energia, e ali a energia no sentido mais amplo. Quando você falou, empresa de inovação e desenvolvimento no setor de energia, que a gente trata, porque a gente não fala só de energia elétrica, né? Uma possibilidade fantástica do biogás é você tratar de energia elétrica, pois eu consigo, com uma forma muito eficiente, projetos com energia térmica, projetos com mobilidade, que é algo que está tracionando muito agora, e a gente pode também abrir um espaço para falar sobre. Então, nesse nicho, entendemos que a Gás Orgânica ela poderia ser a elo de ligação entre a indústria mais madura de gás e energia e algo não necessariamente novo, mas com potencial muito grande, que é o aproveitamento energético de recursos. Então, a união dessas coisas lançou a Gás Orgânica com essa visão de inovação, trabalhando com negócios, pensar diferente, se apoiar nessa toda a estrutura já de startups, entender que a gente tem uma escala por vencer para que a gente atinja o objetivo de reduzir o nosso impacto na cadeia como um todo. Então, e resolver alguns problemas da utilidade, que são o aproveitamento de energia, enfim, o uso correto da energia. Giovanni, se a gente fosse listar aqui alguns projetos que você considera icônicos, já desenvolvidos, primeiro eu vou perguntar, já desenvolvidos pela Gás Orgânico, que história você tem para me contar, assim, que você fala, esse é o projeto que a gente se enche de orgulho em pensar nele? Legal. Recentemente, mas muito recente, a gente teve a oportunidade de visitar um projeto que está praticamente para entrar em operação, a Apucaí, já com todas as obras feitas, que é uma planta de biometano. E aí vou explicar um pouquinho o que é biometano. Biometano é também conhecido como gás natural renovável. Você tem uma possibilidade de aproveitar a energia dos resíduos, as matérias orgânicas constantes nos resíduos do lixo, elas entram em decomposição. Você tem processos, e aí eu não vou entrar nos detalhes aqui químicos, mas tem processos em que as bactérias elas transformam, né? Essas bactérias metanogênicas transformam esse resíduo em gás, né? E esse gás ele é um biogás, que é oriundo de matéria orgânica,
Isso influenciou também o nome da empresa, né? Porque às vezes as pessoas associam um pouco, né? Mas o Gasodeck em si, ele não existe, é matéria gás orgânico, não. Um nome é um brand, é uma marca. Mas o princípio do biogás, ele já tem, a humanidade já trabalha com ele há muito tempo. Então, você aproveitando esse resíduo, transformando ele em gás, purificando ele, eu vou ter um combustível. E esse combustível, ele pode conviver pelas características físico-químicas dele com o gás natural, que hoje tem aplicações para mobilidade, para produção de fertilizantes, para geração de energia elétrica. Você tem aplicação da indústria para aquecimento de fornos, enfim. Então, quando a gente olha essa estrutura, esse conceito está tracionando muito. E um dos primeiros projetos em que a Gasodeck se envolveu foi o projeto de aproveitamento de resíduos para o aterro. Não confundo aterro sanitário com lixão, que são coisas diferentes. O lixão são o depósito inadequado de resíduos, e o aterro é que tem toda uma filosofia de aproveitamento. Planejamento para que aquilo seja... Isso, para que aquilo seja Então, a gente foi procurado pelo grupo Horizon, que é os maiores, 5 maiores gestores de resíduos do país. Então, ele tem... Cotado em bolsa, IPO. Então, a gente acabou criando um relacionamento muito próximo em relação a eles para dar suporte para a implementação desse projeto. Então, a gente trabalhou na época com toda a parte de inteligência de mercado, entendendo onde teria a melhor aplicação para se utilizar o gás natural renovável, o biometano. A planta de Jaboatão, os Guararapes, em região metropolitana de Recife, Pernambuco, e desponta com volumes muito relevantes. Possui potencial de mais de 120 mil metros cúbicos por dia de gás. Isso equivale aí a 10 postos de GNV operando simultaneamente, ou uma grande cerâmica como a Porto Belo, por exemplo, que consome um volume bem equivalente. Então, nesse contexto todo, a gente deu aqui, que foi o primeiro projeto, e ele está em implantação agora, ele está rodando. Então, assim, a gente teve uma experiência bem legal. Mas o resíduo não é só resíduo sólido urbano. A gente também tem a possibilidade de aproveitar resíduos, que é agricultura, por exemplo, uma vocação de Santa Catarina, a atividade de suinocultura. E esse também é um trabalho que nos enche de orgulho. A gente fez um mapeamento do potencial de aproveitamento dos resíduos oriundos da suinicultura, elencando todos os 3 estados do sul, no detalhe de quais as propriedades têm potencial de gerar biometano, gerar biogás e biometano, a partir da atividade de suinicultura, usando máscaras de inteligência artificial e imagens de satélites, por exemplo. Então, esse é um produto de inovação. Estou dando spoiler daqui, porque a gente está trabalhando nele com uma ferramenta útil para aplicar em outros estados e em outras culturas. E isso vai sair em breve aqui como um projeto em desenvolvimento da Gasodeck, que a gente tem bastante expectativa no potencial dessa ferramenta. Estamos com outros projetos em desenvolvimento que trabalham um pouco essa parte de inteligência do mercado e as novas atividades, os novos potenciais aí de inovação, uso de IoT, tokenização, aproveitamento da tecnologia em prol de um ramo de atividade essencial para a sociedade, que é gerar energia. Então, a gente está fazendo agora um trabalho aí de desenvolvimento de projeto. Então, aqui eu não posso dar detalhes, né? Mas vem coisa boa por aí. Nossa, esse é um lance bem legal para a gente conversar. E atividade de inovação, né? Não necessariamente precisa ter o foguete da NASA, né? Basta que a gente entenda dentro de um setor uma forma de fazer diferente.
esse conceito de inovação que a gente trabalha. Então, isso tem avançado bastante aqui, a gente está trabalhando em vários projetos nessa direção em inovação e atividade econômica. E aí puxou essa pergunta, você falou, você fazer diferente. O que vocês fazem de diferente dentro desse setor para se destacar? Então, primeiro o setor já se destaca. Sim. Esse já vem com um diferencial aqui. O setor se destaca porque está em franco crescimento. A gente tem um conceito de economia circular muito forte. E literalmente você está tirando dinheiro do lixo, né? Exatamente. Você está literalmente... É o conceito de economia circular. Jogado no lixo, aquilo é lixo, e você está descobrindo um jeito de extrair dinheiro do lixo. Pode. Já começa a inovação. A segunda inovação é você trazer rastreabilidade para toda essa cadeia. Você entender que você tem uma economia circular. Eu vou dar um exemplo aqui para o projeto que a gente está trabalhando, que diferente desse projeto de Jaboatão, onde a conexão do gás natural renovável está junto à companhia distribuidora de gás, conexão em redes, onde se mistura o gás natural com o biobitano, isso é um aproveitamento pela rede de atuação da companhia de gás. A gente está em um outro projeto em que uma das possibilidades é que até mesmo já teve até um anúncio já em São Paulo, um projeto semelhante, em que o próprio caminhão que faz o recolhimento dos resíduos, do lixo, das casas, enfim, ele atualmente consome diesel, ele pode utilizar o mesmo gás que está sendo produzido pelo resíduo que o caminhão está levando. Então a gente entra num ciclo praticamente fechado, onde eu consigo aproveitar do resíduo da nossa casa, o resíduo orgânico que tem uma fração orgânica, ser utilizado como combustível. Uhum. E essa pegada, e aí vamos para o diferencial da nossa empresa, né, do nosso DNA aqui, não trabalha sozinho, então a gente tem uma equipe multidisciplinar, tem uma gerente de contratos, que é a Leonça dela, engenheiro ambiental, e tem todo o know-how da parte de legislação, carrega muito isso, assim como a gente tem um apoio jornalístico e comercial do Elson, que também é uma pessoa muito chave na nossa estrutura, e uma engenheira de software que está se desenvolvendo junto a gente. Então a gente está com um grupo ainda de núcleo pequeno, mas com potencial gigantesco. Então a gente acaba abrindo esse núcleo com uma série de consultores associados aqui que a gente pode, independentes, que a gente pode acionar a depender do tema. Então, o nosso diferencial é atender demandas reais e customizadas relativas à descarbonização. Falando um pouco do teu modelo de negócio, como é que funciona o teu ciclo de venda de um projeto? Como é que funciona? Você procura o parceiro ou o parceiro os procura? Vamos lá, a gente tem diferentes perfis, né? A gente costuma falar que é uma atividade boutique, né? Você vai diferenciar, você tem várias peças do mesmo modelo, tudo muito exclusivo. Então, o desenvolvimento de ferramentas para projetos de descarbonização tem toda uma pegada em que a gente já faz um trabalho de mídia, né? Já faz um trabalho de divulgação que a gente tem se procurado para implementar os projetos. Então, esse é meio que a gente tem uma mídia, né? Estamos aqui em espaços como esse, como o nosso podcast, nós estamos aqui conversando sobre ele, da Analista. Então, a gente está olhando essa estratégia de a gente está posicionado em marca, estamos posicionados em mídia e temos cases para mostrar. Então, hoje ainda bem, hoje o mercado tem nos demandado. Esse é um ponto bem importante. Pela qualidade da equipe, pela estrutura e qualidade da entrega, né, do Valpats. Tem um momento também muito forte na área de renováveis, e esse eu comentei, né? A gente vivenciou aí algumas sequencial em crises, como eu falei, teve a crise hídrica, uma sequência de conflitos
Ucrânia e Rússia, mais recente, toda a situação bem delicada com o Irã, enfim, a gente vem vivenciando isso. E nesse processo tem acentuado a busca por uma segurança energética. Então, assim, se você tem em casa, né, potencial de geração energética, isso acaba sendo muito estratégico. Então, todo esse movimento está proporcionando que o mercado comece a buscar essas variáveis para diminuir a dependência. Enfim, tem um termo que se utiliza para o biogás, que é o pré-sal caipira. Você tem um poço de petróleo na mão. É um shine poderoso. O pré-sal caipira ali. E isso tem proporcionado demanda para empresas similares a gás orgânico. A gente não é a única do mercado que pese é a melhor que eu conheço, não é? Com esse nicho, né? A gente olha aqui que a gente tem um sistema bem definido de desenvolvimento. Nós estamos conversando com o Giovanni Rosa, CEO e fundador da Gás Orgânico, uma empresa especializada em inovação e desenvolvimento de negócios com biogás. A gente vai para um rápido intervalo, eu já volto. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui no Analista Visita, conversando com o Giovanni Rosa, CEO e fundador da Gás Orgânico. A Gás Orgânico é uma empresa especializada na inovação e no desenvolvimento de negócios ligados ao biogás. Giovanni, você estava contando aqui que você também está desenvolvendo outras atividades aí relacionadas a empresa, né? Mas de uma forma um pouco diferente do que a atuação direta e projetos. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Além de eu me manter surfando, é fundamental, importante. E a gente comentou um pouco aqui, né? O fato de todos os lugares que eu morei foi próximo ao mar. Ter a oportunidade de surfar Brasil afora em diversos lugares. E nessa temática de onda e surf, acabei sendo procurado para pegar uma onda, uma ideia de compartilhar conhecimento. Uma ideia de, tenho uma experiência, tenho uma vivência, a gente conversou sobre um pouco essa história. E eu fiquei muito feliz. 2 anos atrás, a COP da UFRJ convidou para participar como professor do MBA de Energias Renováveis dele. Então, hoje já estou com o professor do MBA de Energias Renováveis da COP. Isso tem sido uma experiência bem legal, bem bacana. Se não a mais, mas uma das mais prestigiadas instituições de ensino de engenharia do Brasil, né? Eu falo que a mais porque eu sou graduado pela Politécnica da USP, então sem dúvida. Mas tem a COP da UFRJ é uma pegada bem legal, esse é o ponto que a gente tem exercitado ainda. Estranho um pouco ser chamado de professor, né? Um pouco essa, né? Poxa, assim, eu tô aprendendo, ainda sou mais aluno do que professor, né? Mas é isso. Então, assim, a gente acabou tendo nessa jornada entendendo que a parte de biogás e biometano extrapola o conceito de energia e isso vincula muitas atividades que a gente tem feito. Então, a gente tem ministrado o curso. Mais recentemente, a Unicenai está fazendo um curso de MBI em descarbonização. Aqui em Santa Catarina. Já foi entrevistado por nós, o Maurício Pauletti, que é o reitor. Nossa, já foi entrevistado. Então, já deve ter comentado, então a gente está ingressando no time de professores agora para o próximo curso de MBA. Todos convidados aí para acessar, a gente pode disponibilizar junto ao canal para quem tiver interesse. Isso tem sido também um motivador aqui, que é impactar as novas gerações, estimular as pessoas a buscar esse conhecimento. Isso tem acontecido em várias formas na minha vida. Tipo, estava falando aqui, me pego muitas vezes em encontro de família dando pitch sobre a gás orgânico e falando dos benefícios, né,
da economia circular e do ESG, toda a pauta. Então, eu vou pegar esse gancho e faz um pitch rápido, faz um pitch de 1 minuto aí sobre a gás orgânico. Então, vamos lá. Conta na minha. A Gás Orgânico é uma empresa de desenvolvimento de negócios e inovação em energia, né, que teve a sua história vinculada ao aproveitamento energético de resíduos e que hoje atende as maiores empresas aqui do país com soluções de inovação vinculadas à descarbonização. Então, aproveitamento de energia de resíduos vinculados à descarbonização é o que a gente faz de melhor. Então, nos procure www.gasorgânico.com.br e estamos aqui à disposição. Eu parei desse micro com eles e olhei com 1 minuto. Giovanni, você falou anteriormente de 2 questões ali que eu vou juntar aqui, não estavam no meu roteiro, mas você falou de segurança energética. Então você tem, apesar do Brasil ser hoje teoricamente autossuficiente em petróleo, ele não é em refino, então tem uma série de questões. Você falou de gasoduto da Bolívia, você falou de Rússia e Ucrânia, você falou de Israel e Irã. Quanto do que a gente tem aí, do pré-sal caipira, poderia suprir da necessidade energética do Brasil? Quanto você acredita que isso aí poderia suprir do ponto de vista da gente, por exemplo, não precisar mais de gasoduto da Bolívia, que a gente teve um short, né? Em 2006, o Evo Morales lá chegou, nacionalizou as instalações da Petrobras e a gente ficou numa situação complicada. Quanto por cento que você acha que o potencial ainda travado, ainda a ser destravado, poderia responder? Vamos lá. Pergunta excelente, tá? Porque tem várias perspectivas em relação a isso. A gente pode olhar o potencial todo, né? A Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás, ao qual a Gás Orgânico é associada também, ela tem divulgado diversos estudos de impacto, de operação, de frota. Existe um número cabalístico de 120 milhões de metros cúbicos por dia, o potencial de gás equivalente devido à atividade do biogás e biometano, que seria equivalente a 3 vezes a capacidade de escoamento do gasoduto Brasil-Bolívia. Hoje, para a gente ter uma noção, então 120 milhões seria equivalente a 3 vezes o volume total importado da Bolívia. E muito mais normalizado. Isso no jeito só no isso na época, mas esse é um número assim que eu tenho muita reserva e responsabilidade em relação a ele. Ele é um número cabalístico que foi calculado com base no todo o potencial. Se você aproveitasse tudo que fosse gerado, isso não é ideal. A gente acaba não tendo essa perspectiva. Então, a gente, quando olha o potencial como um todo de consumo de combustível no país, a gente tem alguns déficits. Então, a GLP tem um déficit de importa uma parte de GLP. O gás, com todos os esforços do pré-sal, a gente também tem necessidade de suportar gás da Bolívia. E meu entendimento, tá? A gente não é para hoje, nem para amanhã. A gente tem uma curva de investimentos, de maturação, para que a gente consiga fazer essa transição de consumo por combustível ambientalmente mais... Não é forte, né? Isso, e com uma segurança energética mais eficiente. Então, assim, mesmo que a gente olhe o que aconteceu recente com o conflito da Rússia e Ucrânia, os preços ficaram elevados no mundo todo, porque tem um fenômeno de existir trajetos de combustíveis, uma forma de se transportar o gás para você liquefazê-lo, que reduz a temperatura dele. Não, e a gente fica insana. E aí você vê o caminho aí, seu navio netanês permite que você traga esse conceito de GNL atravessando oceanos e tudo aí faz. Então esse conceito ele influencia no preço. Então quando teve o conflito, o preço foi muito
foi muito elevado. E mesmo para a Bolívia, que está conectado no nosso armário, ele teve reflexo de preços violentamente por conta dessa operação. Boa parte dos contratos hoje de gás eles estão vinculados a petróleo, o que não acontece quando a gente produz o biogás e o biometano. Então a gente tem uma economia mais local, que se tem condições de ter uma precificação mais baseada em indicadores locais de preço. E isso traz um conforto em relação à segurança, preço também. Então, assim, essa pegada de balanceamento, de preço, oportunidade, volume, ele tem um cenário em que a gente está olhando e várias formas, e com certeza o biometano ele não resolve todos os problemas, mas ele tem um potencial grande aqui de atuar. É com pré-sal mesmo. Você precisa, o pessoal cairia, precisa de investimento em pesquisa, desenvolvimento, identificar onde é que está esse potencial. É um pouco do que a Gasolina faz, né, nessa questão. A gente faz um paralelo aí com o petróleo. E o gás natural nada mais é que o biogás confinado a uma matéria orgânica confinada a milhões de anos atrás. Então, o processo de se obter ele tem uma certa semelhança, evidente que o gás natural é um ciclo muito mais... O biometano, biogás e biometano tem um ciclo muito mais curto. Sim. E a gente tem um aproveitamento dentro da nossa economia circular da nossa geração. Então, esse aspecto de potencial, e aí a gente começa a entrar na pegada de carbono também, que aí você falar, pô, a gente tá olhando para frente, tem meio que uma mística que é a próxima geração que vai sofrer os resultados. Meu entendimento, eu acho que incorpora muito na nossa equipe também, é que, cara, os impactos já estão presentes. Já aparece. Já é uma redução real. Se a gente olhar frotas urbanas com ônibus, caminhões, enfim, que passam nas nossas estradas, cara, a gente tem uma questão de saúde pública, se a gente parar para pensar. Porque quando eles estão consumindo diesel, eles não fazem a queima completa, assim, não tem uma pegada bem da cadeia de carbono mesmo, mais complexa em relação ao diesel. E isso acaba emitindo muitos particulados e, cara, esse particulado é saúde pública. Então, Qualquer pessoa que já tenha estado do lado do escapamento de um caminhão sabe que aquilo não pode fazer bem, né? É isso, tem aquela fuligem que vai para o seu pulmão, que vai te causar doenças respiratórias. Eu tenho 2 filhos, já estão adolescentes hoje, mas ambos sofreram isso em um determinado momento com questões respiratórias. E atribuo muito isso também a qualidade do ar que a gente respira por conta dessa mobilidade. Então, você tem aquele pozinho que fica nas nossas casas, a passagem no caminhão da queima de diesel. Quando você utiliza gás, você não tem. Ou tem praticamente reduzida a zero essa emissão de particulados. Então a gente tem uma questão de saúde pública aqui. Você tem como, quando você pensa em fazer uma descarbonização da tua frota para iônicos, por exemplo, na cidade, você tem a opção elétrica aqui também, tem uma discussão. Só que a complexidade para você trabalhar veículos de grande porte de forma elétrica aumenta muito quando se compara com veículos de 100 watts. Sim, né? Então, eu acredito numa energia eclética aqui para mover essa frota urbana. Então, quando a gente olha que tem um potencial imediato de redução desses particulados, que você vai melhorar a saúde da população, é para ontem. Não precisa esperar baixar a cadeia do carbono para chegar a 2030. Enfim, é muito importante que você que tem a caneta aí nas cidades ou na sua tomada de decisão na sua indústria, pense nos impactos de curto prazo você tem ao fazer uma descarbonização e utilizar um combustível com uma pegada de carbono menor. Isso serve também para álcool, né, para carros elétricos e para o biometano, que é o caso que a gente tem muita proximidade nos projetos de biometano. Inclusive,
um dos nossos projetos de desenvolvimento está vinculados a fazer essa conta de pegada de carbono, entender e estimular que as empresas façam isso de uma forma direta, rentável, não somente o amor. Tem uma pegada. Tem que fazer sentido dessa medida, fazer a conta mesmo, e as coisas têm. E hoje sai isso. Muitos casos, sim. Você precisa parar e olhar e fazer essa conta. Algumas vezes você tem dificuldades, né? Tem alguns. É muito similar, mas você olha. Não muito similar, vamos dizer. É muito comum você fazer essas analogias, né? Poxa, então eu vou, já que é para descarbonizar, eu vou usar hidrogênio. Que é uma tecnologia comprovada, mas que tem um gap muito grande de custo, né? Custo, investimento, viabilidade, enfim. Ainda é um negócio completamente fora da realidade. Tem uma maturidade aqui. Não é só dizer porque a gente também considera o hidrogênio, você tem como combinar hidrogênio com biogás e produzir combustíveis sintéticos, você tem como ter um plástico verde a partir da combinação de biogás e hidrogênio, isso tudo está sendo desenvolvido e estudado dentro da academia. A gente está muito atento a esses movimentos. E, em contrapartida, você tem um veículo que, fazendo algumas adaptações, você consegue utilizá-lo com gás natural ou com biometano, com gás do resíduo da própria indústria e benefício imediato. Então, essa conta tem que ser feita e isso a gente, né, tem ajudado a desenvolver ferramentas para que essa conta seja feita de base de viabilidade, enfim, que você consiga estudar esse aproveitamento e olhar para a sua frota e dizer, poxa, legal, vou topar. Às vezes o benefício não está direto, mas aí você tem uma gama de possibilidade de utilizar créditos, trabalhar com intangíveis ambientais que agreguem valor financeiro e monetário. Hoje a venda, compra e venda de certificados é algo que tem avançado bastante. Então a gente está monitorando isso, está entendendo isso como um diferencial, e essa percepção de mercado está cada vez mais próxima. O próprio governo já entendeu isso, e aí não vou falar mesmo com o governo, mas o Estado já entendeu isso. A gente sempre desvincular. O Estado entendeu isso, e isso já vem discutido há um tempo, que é a Lei Combustível do Futuro, que foi promulgada no final do ano passado. A gente sempre fala aqui, quando a gente conversa com os empreendedores, eu sempre peço para o empreendedor dar um conselho. Antigamente eu falava para o jovem que está ali na garagem, fim de faculdade, sonhando em empreender, às vezes até uma visão meio equivocada sobre o glamour do empreendedorismo, mas de uns tempos para cá tenho visto que tem muita gente que começou a empreender depois dos 50. Então o conselho não é mais para o jovem empreendedor, é para o empreendedor de uma forma geral. Que conselhos você dá para alguém que está sonhando em empreender? Vamos trazer isso para o espírito empreendedor, né? Para quem tem aquele sonho, aquela ideia que vale a pena investir. Eu acho que eu vou até aproveitar essa pergunta para falar um pouco da ACAT, né? Essa sua característica de tecnologia e inovação, que a sociedade de 39 anos, então está quase formando os 40, em que lá no início ela teve um insight de algumas empresas para compartilhar. Olha como é bacana esse negócio da formação, do propósito, enfim, de compartilhar utilities de impressão, enfim, eles vamos fazer um rachão aqui, vamos montar um negócio e ter uma impressora que a gente possa compartilhar isso. Então, os pioneiros da CAT foi um pouco assim. Uma impressora 40 anos atrás era um negócio. Não é uma grana. Isso. E hoje já nem mais usa impressora. Vai ver como as coisas mudam, né? E a base tecnológica muda, mas o espírito não. Então a CAT tem muito disso. Assim, eu vejo muito isso aqui, de compartilhamento. Então você tem empresas de todas as formas. São 1.800 empresas associadas. Que estão das associações maior número de associados que eu conheço aqui, o setor com certeza. E esse espírito permanece muito quando identificar, compartilhar 2, 3 empresas junto, formam uma nova empresa. E assim
o setor cresce, você vê que as coisas acontecem. Então, hoje, de empresas dedicadas ao setor de energia, não eu falei mais cedo, é que eu estou com o diretor da vertical de Calvi, e isso me dá muito orgulho de poder exercer um papel de liderar lideranças, que não é algo muito trivial. Pessoas incríveis, gênios em seus setores, enfim, com soluções fantásticas, em que envolve aí monitoramento, IoT, inteligência artificial, modelos complexos, data science, são muitas coisas que estão vinculadas à energia e que dentro do grupo aí de 80 empresas rumando para 100, a gente está dedicado a dentro desse espírito de associativismo da CAT, a gente conseguir fazer entender e mostrar o nosso valor para o planeta. Então, essa força da CAT, ela tem tudo isso. Então, são polos regionais de empresas que desenvolvem negócios em várias partes do estado e algumas até fora daqui. A gente já tem hoje escritório da CAT no Canadá, representantes da CAT na Europa, você tem atividades vinculadas à Associação Catarinense de Tecnologia no país todo, alguns produtos premiados como incubadoras de empresa. Então, o Miditec é a quinta melhor, está entre as 5 melhores incubadoras do mundo em termos de resiliência e longevidade das empresas. Também é um dado muito que não nos enche de orgulho. E cada uma tem um perfil. Você vai ver que tem algumas que vão ser um garoto que está na universidade, desenvolvendo, alguém que teve uma ideia genial a partir do aplicativo. Você tem várias pontas, você tem as pessoas mais seniors que estão para passar a sua carreira e capitalizando com conhecimento orientado da vida. E aí eu juntei toda essa jornada da CAT para dar esse conselho, né? Sim, estou como conselheiro de algumas empresas também, então para que esse processo que já muito fácil, tanto conselheiro como em casa, como na vida profissional. Então, o seu conselho daria, que recomendação daria, é identificar a sua vocação, identificar algo que lhe faça sentido, que traga propósito, que não tenha assim, tanto risco, de fazer esse movimento quanto antes. Então, poxa, hoje eu estou multinacional, trabalho, tenho aqui minha rotina, ganho bem, tenho patrimônio. Começa olhando possibilidades de investimento anjo, começa identificando empresas que faz sentido se aportar, se está com meio, dá conselho, você entra como um mentor, atua dessa forma, assim, iniciando a tua vida de empreendedor, mesmo estando nas companhias mais tradicionais. Então esse é o perfil, conselho para quem teve a minha jornada de executivo e carreira. Então eu poderia ter começado antes. Comecei mais tarde e aí agora estamos fazendo um movimento muito mais acelerado. Então se eu tivesse com esse contato com muitas startups antes, possivelmente eu teria evitado alguns transtornos nesse período da gás orgânica. E essa é uma dica valiosa. E para você que é jovem, sim, não perca o conteúdo e o aprendizado técnico. Não técnico, porque você pode fazer bem uma forma técnico de direito, técnico de medicina. É que esse conteúdo, por mais tentador que seja, você não continuar na academia, em investimento, empreender. Existem 2, 3 histórias de dropouts de grandes universidades, né, que viraram grandes empreendedores. Só que o pessoal se esquece que a enorme maioria dos caras que deram certo fizeram uma carreira acadêmica. Leve essa bagagem acadêmica para fazer sentido para a tua ideia, mas não perca esse link.
é óbvio, né? Ou seja, não há uma determinação, não tem uma fórmula fechada, mas esse é o meu entendimento. Então, se quer empreender, empreenda, mas mantenha uma atividade acadêmica correlata que vai lhe ajudar muito para desenvolver seus negócios. Então, minha formação de engenheiro, minha vivência de engenheiro me ajuda muito, invariavelmente, nas minhas atividades diversas depois. Então, assim, esse é um ponto relevante, eu acredito, que é muito importante. Giovanni, muito obrigado por nos receber aqui. Eu te agradeço aqui, uma excelente conversa e te deixo nas palavras finais. Realmente, muito obrigado. Mário Goulart, a gente que acompanha o mercado como um todo, é muito importante ter informação, ter acesso, ter uma voz que lhe guie. Então, assim, esse seu trabalho de identificar as pessoas, fazer as visitas, lá na lista, buscando essa informação e proporcionando isso para a sociedade, também tem um propósito muito legal. Então, dou os parabéns, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e que nos sigam, né, nas redes sociais, que Gás Orgânico é fácil de encontrar, tipo, você pode nos encontrar em LinkedIn, Instagram e YouTube também. Então, tem uma jornada, fica os links aqui no podcast e muito obrigado a todos, parabéns. Obrigado, Giovanni. O Analista Visita de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta trazendo o melhor da inovação, empreendedorismo, ciência, tecnologia, carreiras. Até semana que vem, um abraço a todos. Obrigado.